Você tá usando drogas? O quê? Não, eu só tô... Fica parado aí! O que são drogas psicotrópicas? Bom, simplesmente uma substância química que age no sistema nervoso central. Sim, ela altera a função cerebral, ela muda o comportamento e a consciência, ou seja, o estado mental do indivíduo. Todas essas coisas acontecem ao se utilizar qualquer tipo de droga psicotrópica. Psicotrópicas têm dentro de seu grupo algumas classificações. Estas são estimulantes que aceleram o funcionamento do cérebro, como anfetaminas, cocaína e cafeína. As depressoras diminuem a velocidade do cérebro, a atividade cerebral, como álcool e também alguns inalantes, opiáceos, narcóticos, barbitúricos e ansiolíticos. Falando em drogas psicotrópicas, precisamos ter em mente que são drogas que mexem com seu nervo central. O uso separado tem um efeito diferente, começando pela maconha. Ela causa euforia, êxtase e sensação de certo poder. Isso acontece porque ela age atingindo o nervo central, na parte que age no consciente. Aí tem a droga cocaína. Ela dá a mesma sensação de poder da maconha e faz com que a sua mente e seu corpo recebam uma certa adrenalina. Ela age fazendo você sentir-se viciado rapidamente nessa sensação de adrenalina e poder. Você sabe qual a diferença de um usuário independente? Considera-se dependência química uma doença em que o portador perde o controle do uso de uma substância, podendo gerar prejuízo em sua vida psíquica, cognitiva, física e relacional. O transtorno gera sofrimento intenso ao usuário e a toda a sua família, que se envolve emocionalmente com a situação. Vamos revisar um pouco. O cérebro é formado por dois tipos de células principais, sendo elas células da guia, que dão suporte, nutrição e ajudam a comunicação entre neurônios, e os próprios neurônios, que são células responsáveis pela transmissão de informação. São compostos pelo corpo celular, o axônio e os dendritos. Em alguns neurônios, a bainha de mielina. O axônio é um prolongamento do corpo celular, que através da deportação da membrana traz medicinal na forma de impulso elétrico. Esse impulso precisa passar de neurônio para neurônio, de acordo com o tipo de informação. Na maioria das vezes, isso acontece através de sinapses químicas. Sinapse é o nome dado ao espaço de dois neurônios. Quando o sinal elétrico chega no terminal pré-sináptico, neurotransmissores são liberados. Os neurotransmissores vão se ligar a receptores no outro lado da sinapse. Os neurotransmissores são, então, mensageiros produzidos pelos neurônios que são reconhecidos pelos receptores específicos. Existem muitos deles e os mais conhecidos são serotonina do glutamato, epinefrina, uma chamada de adrenalina, dopamina e acetilcolina. As drogas têm capacidade de alterar a atividade desses neurotransmissores de algumas formas. Tudo isso impactando no funcionamento do sistema nervoso, como agonistas ou antagonistas. Agonistas são aqueles que estimulam a atuação de receptores e os antagonistas os inibem. Elas podem afetar a produção, armazenamento, liberação ou desativação, ou seja, reciclagem e degradação de outros neurotransmissores. Essas drogas podem ser classificadas como depressoras, estimulantes e perturbadoras. As drogas depressoras e impressoras são aquelas drogas que diminuem a atividade do sistema nervoso central. São procuradas por suas propriedades analgésicas, relaxantes, ansiolíticas e sedativas. Alguns exemplos temos a relação dos opiáceos, como a morfina e a heroína, o óxido nitroso, que é mais conhecido como gás do riso, a maconha, que dependendo da planta, da quantidade de THC, pode ser considerada tanto depressora quanto perturbadora. O álcool, que na sua maior parte é absorvida pelo organismo, pelo intestino delgado, levando em torno de 30 a 90 minutos para cair na corrente sanguínea, após a sua ingestão. Diferentemente de outras drogas, o álcool não possui receptores específicos.
nem limita outras substâncias encontradas na sua frente. Ele ativa os receptores neurotransmissores, o principal deles o GABA, neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Inibe receptores de níveis de glutamato, neurotransmissor excitatório, causa um desequilíbrio que é o responsável pelas ultrações cerebrais e a perda de memória, diminuição do equilíbrio e da capacidade de realizar movimentos precisos e delicados, causa sonolência e a capacidade de julgamento. As drogas perturbadoras. Perturbadoras são aquelas cujos efeitos são relativos à distorção das atividades cerebrais, podendo causar perturbação quanto à noção de espaço e tempo, aquelas que envolvem distorção dos 5 sentidos e até mesmo as alucinações. Substâncias como o LSD, o êxtase e a psilocibina, que podem ser de origem vegetal, fúngica ou até mesmo sintética. Todos os psicodélicos possuem mecanismos de ação parecidos, são agonistas ou agonistas parciais de receptores de serotonina. Temos diversos estimulantes também nessa lista, e inclusive um deles, um dos mais consumidos no mundo, é uma das drogas lícitas mais consumidas no mundo, a cafeína. Quer saber um pouco mais? A turma vai falar um pouco rapidamente sobre as drogas lícitas e